Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de matemática de hoje, nós vamos estudar a potência de um número racional. Antes de começarmos a estudarmos a potência de um número racional, vamos lembrar o que seria o conjunto dos números racionais. Primeiramente, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, e os números racionais são aqueles que resultam da divisão de dois números inteiros. Por exemplo, se eu tenho a divisão de 3/4, 3 sobre 4, que é uma fração, eu vou ter como resultado 0,75 quando eu dividir 3 por 4. Então, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, com numerador e denominador inteiros e o denominador diferente de zero, como diz o conceito do conjunto. X tal que x tal que A sobre B, que é a minha fração, com A pertencente ao conjunto dos números inteiros e B pertencente ao conjunto dos números inteiros e B diferente de zero. Então, esta é a nossa condição para que o conjunto dos números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. O número racional é todo número cuja representação decimal é sempre finita, como no caso deste exemplo aqui, 3/4 dividido 3 dividido por 4, que dá igual a 0,75, ou uma representação infinita e periódica, como por exemplo 5 por 6, 5 sexto, vai dar igual a 0,83333 infinitamente. Então, como nós estudamos no última aula, né, as dízimas periódicas, então nós temos aqui uma representação, uns exemplos dos conjuntos dos números racionais. Para darmos continuidade às nossas aulas, vamos estudar um pouquinho hoje sobre potência de número racional. A potência de um número racional, ela é representada por A elevado a N, aonde o N que vai determinar quantas vezes os fatores, no caso o A, vai ser multiplicado por ele mesmo. Quando eu digo A elevado a N, vai ser A vezes A vezes A vezes A vezes A e assim por diante. Então, nós temos aqui um exemplo de uma potência de um número racional. Eu tenho aqui 2 elevado a 5, que é igual a 32. Esse 5, que é o número menor que fica sobre o 2, que no caso aqui 2 é a base, 5 é o expoente, e o resultado da minha operação eu chamo de potência. Quando eu digo que 2 elevado a 5 é igual a 32, eu estou dizendo que se 2 elevado a 5 vai ser igual a... O 2 ele vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Quando eu faço essa multiplicação de fatores iguais, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho como resultado 32. Então, a potência nada mais é do que um produto de fatores iguais. Potência nada mais é do que um produto de fatores iguais. Existe dentro da potenciação alguns casos particulares. Por exemplo, a potência de expoente 1. Potência de expoente 1. Se eu tenho a potência 3
elevado a 1 vai ser quem? Vai ser 3. Por quê? Quando o expoente 1 é igual a 1, a potência é igual à base dessa potência. Nesse caso aqui, a base é 3. Então, ó, todo número inteiro elevado a 1 vai ser o próprio número inteiro. Outro exemplo, se eu tenho 0 elevado a 1, vai ser quem? 0. Se eu tenho 100 elevado a 1, vai ser quem? Vai ser 100. Então, ó, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Um segundo caso particular é a potência de expoente 0. Quando o expoente é igual a 0, a potência é igual a 1. Por exemplo, se eu tenho 5 elevado a 0, vai ser igual a 1. Se eu tenho 100 elevado a 0, vai ser igual a 1. Aí, professor, fica a dúvida. Por que todo número, ou número inteiro, elevado a 0 é igual a 1? Você poderia me perguntar. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, ó, 1. O 1 é o resultado da divisão exata de dois números inteiros divididos iguais, ele por ele. Por exemplo, se eu tenho o número 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Vocês percebem que ambos são iguais. Eu tenho uma potência, né, ó, 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1, iguais, que vai ser igual a 1. Aqui nós podemos aplicar para demonstrar o porquê que todo número elevado a 0 é igual a 1, a propriedade da divisão de potência de mesma base. Se eu tenho duas divisões cuja base é iguais, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. O expoente desta minha primeira é 1 e dessa minha é 1. Então vai ficar 1 menos 1. Repita a base e 1 menos 1 é 0. Por isso que todo número elevado a 0 é igual a 1. Está demonstrado. Por quê? Além desta propriedade da potência de expoente 0, nós temos o outro caso particular da potência de base 10. O número de 0 é igual ao expoente, ou seja, na potência de base 10, quando a minha potência, a base é 10, 10 elevado a 3. O resultado vai ser quem? Vai ser 1000. Por quê, professor? Porque toda potência cuja base é 10, o número de 0 vai ser igual ao número do expoente. Nesse caso aqui é 3, então vai ser 3, 0. Vamos supor se eu tenho 10 elevado a 5. Vai ser quem? Vai ser 1 e 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 100.000. Deu para entender? Então, para melhormos fixarmos o nosso conteúdo de hoje, nós vamos fazer um exercício. Bons estudos e até a nossa próxima aula.